Olá, você está assistindo o podcast Agrovisão, que é trazido pelo jornal Imparcial. Vejam bem, hoje nós vamos refazer esse episódio. Tem que justificar isso, porque algumas pessoas acessaram, mas não conseguiram ter o som. Mas vamos lá, Dr. Emerson se disponibilizou a refazermos. Sejam bem-vindos ao Agrovisão, o Imparcial no Agronegócio. Eu sou o Biratan Silva, sou analista em agronegócio. E é um prazer ter você conosco em mais um episódio, diretamente de São Luís, nesse 2 de junho de 2025. Hoje vamos mergulhar em um tema que está redefinindo o futuro do agronegócio, em todos os segmentos do agro. A aplicação da inteligência artificial na gestão ambiental rural. Para desvendar esse universo de inovações, temos a honra de receber um especialista no assunto, o Dr. Emerson de Macedo Galvão. O Dr. Emerson Macedo é advogado, especializado em agronegócio e sustentabilidade, presidente da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, OAB Maranhão, presidente do Conselho Jurídico e diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão, FAEMA, e vice-presidente para assuntos do agronegócio da Associação Comercial do Maranhão, ACM, e é pós-graduado pela Universidade Federal do Maranhão. Preparem-se para uma conversa rica em informações, onde vamos explorar como a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta tecnológica, mas uma aliada poderosa para a gestão ambiental mais eficiente, transparente e sustentável no campo brasileiro. Dr. Emerson, muito obrigado por aceitar o nosso convite de retornar ao nosso podcast. É um grande prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, uma alegria mais uma vez poder te encontrar aqui no podcast Agrovisão, aqui no Imparcial. E vai ser um prazer poder conversar com todos aqui que acompanham o seu programa, que é sempre muito prestigiado. Muito bom. Então vamos lá. Iniciando o bloco 1, Dr. Emerson. O CAR e a inteligência artificial, desvendando o potencial. Vamos adentrar no coração de um dos instrumentos mais importantes para a regularização ambiental no Brasil, o Cadastro Ambiental Rural, CAR, e que é a base para entendermos a situação das propriedades rurais e o ponto de partida para a gestão ambiental. Queremos explorar como a inteligência artificial entra nesse cenário e se torna uma aliada poderosa. Dr. Emerson, o Cadastro Ambiental Rural, CAR, é um instrumento fundamental para a regularização ambiental dos imóveis rurais no Brasil. Como a inteligência artificial, IA, pode ser empregada para otimizar e agilizar o processo do CAR, especialmente na análise automatizada de imagens de satélite para identificar áreas de desmatamentos, APPs e reservas legais. Perfeito, Bira. Acho que antes da gente falar sobre como a inteligência artificial ela pode ser aplicada no cadastro ambiental rural, vale a pena a gente fazer um rápido apanhado sobre tudo que envolve esse cadastro e falar também sobre a gestão ambiental, enfim, a gestão das propriedades rurais, que não envolve só a parte ambiental. Interessante. Então, o que é que nós temos? A Lei 12.651, que é o Código Florestal, lá no seu artigo 29, previu a criação de um cadastro, né? E passa muito rápido, isso a gente estava falando em 2012, parece que foi ontem, né? Mas já são mais de 10 anos que a legislação previu e esse cadastro ele foi implementado. Esse cadastro, basicamente, ele trouxe para um ambiente digital, virtual, web, enfim, todas as informações da propriedade. Área de reserva legal, áreas de preservação permanente, áreas de uso rural consolidado, enfim, todas essas informações agora elas estariam disponíveis numa plataforma. E essa plataforma é o SICAR, né? Onde está lá
ancorado todas as informações das propriedades rurais, né, na parte ambiental. E aí, qual é o gargalo que a gente encontra passados mais de 10 anos da instituição do Cadastro Ambiental Rural? A análise. A análise é o grande problema. A gente, ao longo do podcast, vai falar sobre isso, né, mas nós temos um déficit muito grande na análise desse cadastro. E esse déficit, ele gera um prejuízo para o produtor, porque ele tem o seu cadastro realizado, mas ainda não teve a validação dos dados. Então ele não está, como se não tem a devolutiva do poder público não sobre tem a análise das informações que ele passou. Isso. Num primeiro momento, tão somente a realização do cadastro já era suficiente para que esse produtor desse por atingido ali a sua obrigatoriedade, a sua obrigação. Mas agora não, os bancos eles já pedem que esse cadastro esteja validado. E aí entram os problemas, né? Existem realmente situações que o produtor cometeu erros, ele não sabia, porque o cadastro ele foi feito de forma muito genérica no primeiro momento. As pessoas foram fazendo e delegavam essa atribuição a qualquer pessoa, a um contador, aquele menino bom de celular, enfim. A pessoa ia fazendo esse cadastro e colocando realmente ali muitas questões que não eram adequadamente analisadas. E também existem casos realmente que houve erros por parte do produtor que agora precisam ser tratados dentro de um programa de recuperação de áreas degradadas, dentro de um PRADA, né? E a assinatura ali de um termo de compromisso ambiental, né? Que também todos são instrumentos previstos dentro da realização do cadastro ambiental rural. Então, em rápido resumo, nós tivemos a idealização de um cadastro, a realização de um cadastro e agora nós temos a validação desse cadastro. E como é que se vai validar essa grande quantidade de cadastros? Só para que você tenha noção, aqui no Maranhão, as informações do Serviço Florestal Brasileiro dão conta que são aproximadamente 400 mil cadastros realizados. Desses 400 mil cadastros, nós teremos cerca de apenas 30 mil já validados, né? Então, assim, uma diferença muito grande. Menos de 10%, né? Isso, muito menos. Os números nacionais apontam que apenas 3%, cerca de 3% dos cadastros realizados no Brasil como um todo foram validados. E aqui não fica nenhuma crítica ao órgão ambiental estadual. Na verdade, o que nós temos é um problema conjuntural do Brasil que não se preparou para analisar esse cadastro, né? E aí vamos lá para os problemas políticos, né? Esse cadastro, originariamente, ele ficou lá no Ministério do Meio Ambiente. Depois de muitos anos lá, em 2022, ele foi transferido para o Ministério da Agricultura e Pecuária, na gestão do Bolsonaro. Agora, no Lula 3, ele volta para o Ministério do Meio Ambiente e, mais precisamente, em novembro do ano passado, mais ou menos, esse cadastro ele passa para a gestão do Ministério da Gestão e Inovação. Então, nós temos ao longo de 10 anos aí várias mudanças de quem seria o responsável pela gestão desse cadastro. Então, aquele ditado popular, né? Panela que muito se mexe. Ou sai, né? Insosso, ou com sal, ou queimado. Então, assim, falta um foco. Né? E foco na gestão pública, tu sabes muito bem disso, Bira, se resume a recurso, a dinheiro. Tem que ter dinheiro para análise desse cadastro, contratação de funcionários, né? Não, por mais que a inteligência artificial ajude, mas precisa de mais pessoal. Equipamentos de alta capacidade de análise, né? De processamento. E por aí vai. Então, assim, tem bastante coisa para a gente conversar aí sobre o nosso cadastro. Bom. Tá bom. A validação dos dados do CAR, né, no CAR, é um desafio, como o senhor teceu isso daí. De que forma, né, a inteligência artificial pode contribuir para a validação desses dados preenchidos no cadastro com maior agilidade e para o cruzamento, né, inteligente das informações com outros bancos de dados públicos, aumentando assim a eficiência? Como é que pode ocorrer isso? No seu entendimento,
o poder municipal e estadual pode contribuir ou isso é uma atribuição exclusiva do poder público federal? Não, pelo contrário, acho que um dos grandes problemas na gestão ambiental rural, de forma geral, é essa centralização da política agrícola no governo federal, né? Nós não temos nenhum tipo de vedação para que os entes estaduais e municipais atuem na política agrícola do país. Pelo contrário, né, deveria ser isso muito realizado. E quando a gente tem a questão ambiental, você tem inclusive uma competência que é concorrente. Você tem União, Estados e municípios podendo legislar, né? Então, se a gente tivesse ali uma compatibilização e uma divisão de tarefas, inclusive em relação ao cadastramento, acompanhamento, seria algo muito mais eficiente. Mas isso tudo com os pés no chão, né? Porque a preocupação é pegar uns dados desses e, de repente, até os dados vazarem por algum motivo, né? Coisa que, infelizmente, já aconteceu. Os dados do CAR, acho que no ano de... não me lembro agora, se 2019, eles foram vazados. A gente teve um problema. Prejuízo imenso. Os produtores rurais ficaram expostos, porque, como eu disse, tem informações problemáticas. Então, algumas entidades ficaram sabendo os problemas antes mesmo que o produtor tivesse a informação. Então você vê que é algo muito sensível. A gente está tratando de informações de um setor estratégico, que representa mais ou menos 27% do PIB nacional, né? E para você ter noção, praticamente 50% dos empregos gerados no Brasil estão no agronegócio. Então, é uma atividade que traz divisas e que precisa ser protegida. Não pode ser, de forma alguma, mal apresentada para o mundo, né? Então, assim, voltando um pouco para a sua pergunta, Bira, em relação a como é que vai se dar a aplicação da inteligência artificial na validação desse cadastro, a gente tem que entender um pouco sobre como funciona a inteligência artificial. A inteligência artificial, como o próprio nome diz, ela é um processo onde os robôs, as máquinas, eles aprendem. Não é que eles vão simplesmente fazer tarefas pré-programadas. Não, isso não foi a revolução da inteligência artificial. Eles aprendem, tomam decisões e executam de forma autônoma. Então é um processo realmente... em função dos históricos, das demandas e das respostas apresentadas por humanos. Exatamente. Né? Então eles criam essa inteligência e começam a analisar. Então, esse procedimento é chamado de convolucional, que é o mesmo procedimento que as redes neurais que nós temos, elas utilizam quando nós somos crianças. Procedimentos visuais, procedimentos auditivos, procedimentos olfativos, que fazem com que nós aprendamos como o mundo à nossa volta se comporta. Então, o que acontece? A inteligência artificial, a partir da leitura, da apresentação das imagens, ela vai ler efetivamente as imagens. Então ela vai verificar se sobre uma mesa dessa existe um copo, existe uma obra de arte, existe um microfone, existe um jornal, enfim. Então, a partir dessa leitura, que é uma leitura totalmente personalizada, individualizada para cada caso, aí você vai ter a análise. E aí vai se comparar o que tem na legislação. Se é permitido ter a estatueta nessa posição. Perfeito. Se o microfone poderia estar aqui. Okay. Isso, trazendo para o campo, é a mesma coisa. Essa mesa ser transformada no solo da propriedade. Perfeito. 100 hectares. Aqui está a unidade de bovinocultura, ali está de caprina, aqui está um riacho. Então, se lê e aí vai se fazer as interpretações se teve mudanças nesse layout. Justamente. Vai se verificar se, de acordo com a legislação, você tinha que ter um percentual de reserva legal, se para aquela altitude deveria ter uma área de preservação permanente, se com aquela largura de córrego haveria ou não a necessidade de uma mata ciliar, de uma APP, né, enfim. Então, essa leitura, essa compatibilização é que será feita pela inteligência artificial. E aí, como é que vai isso ser informado para o produtor e para o órgão ambiental?
nós entendemos, né, que a evolução natural dessa ferramenta é que sejam enviados alertas. Né? A fiscalização do órgão ambiental não vai ser superada, mas serão gerados alertas que informarão ao órgão ambiental: olha, essa reserva legal não está como deveria estar. Houve um decréscimo nela, né? Coisa Enfim, desse tipo. houve alguma situação. E a partir daquele momento, isso será analisado. Aí passa a ser monitorado. Exatamente. Então, isso, é a realidade que se impõe, né? A gente tem vários processos. Aqui no Pará do lado, há um CAR que eles chamam CAR dinamizado, né? Existe o CAR 4.0, também uma proposta. A CNA tem um programa chamado Retifica CAR. Então, estão surgindo, paralelamente, quando a gente discute aqui, várias ferramentas para dar suporte, para mostrar uma inconsistência que pode haver no próprio CAR, né? Lá. Olha, e todos sentamos juntos aqui, vamos redefinir em função disso. E aí vai mais além, porque o que acontece? Que é aquela questão do aprendizado e da tomada de decisão, né? Então é o encaminhamento prático, a deliberação. Aí ela vai deliberar. Logicamente vai sugerir isso, não pode ser tão automatizado ao ponto de não ter uma validação ali de um analista, né? Enfim. Mas o que acontece? Qual é o fim prático desse cadastro? Identificar se houve algum passivo ambiental e qual a forma de resolver. Se foi mitigado, se não foi, se obedeceu alguma determinação de... Então, quando o produtor faz o cadastro, ele tem lá uma pop-up que ele pergunta se ele quer aderir ao Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA. Você sugere que sim? Sim, todos têm que aderir. Tem que já de cara clicar. Eu quero aderir ao PRA. Aquilo aí é pedindo assim, uma autorização para fazer. Você se comprometeu. Você se comprometeu. Então, quando esse cadastro for analisado, eventualmente, tendo a necessidade da adesão, que você já confirmou lá atrás, aí vai ter a indicação. Aqui deveria ter uma reserva legal, não tem. A possibilidade de você recompor essa reserva legal é através de regeneração, fazer uma compensação fora, entende? Então, você vai optar por qual? Eu quero fazer uma regeneração. Ele não vem punindo, né? Ele vem apresentando as possibilidades de contornar aquela, infração, né? Isso, é uma infração ambiental, que ali o técnico ele vai se deparar eventualmente, e quando da realização do programa de recuperação, é como você vai recuperar aquela área degradada. Então você vai dizer como. Só que o que eu estou colocando está um pouco aqui atrás, porque a própria inteligência ela pode sugerir. Ela pode dizer assim, olha, aqui você pode fazer uma regeneração. O meio mais adequado para você recuperar uma floresta é você isolar ela e plantar espécies nativas. Então veja bem como é uma análise realmente profunda que e vai estar aquele documento ali e depois o produtor ele vai ter que seguir. Né? Então, vamos pegar aqui um procedimento de licenciamento. Eu queria até, Bira, a gente entrar aqui em alguns pontos depois, né, e falar um pouco sobre a Lei Geral do Licenciamento, né, o PL 2951. Ele foi aprovado recentemente no Senado Federal e voltou para a Câmara, né, está lá aguardando ainda o deputado Zé Vitor, que é o relator desse projeto de lei, fazer as ponderações para ver como é que vai esse licenciamento novo vai funcionar, né? Mas o que nós temos? Nós temos basicamente hoje no Brasil a necessidade de que todos os produtores tenham as suas áreas licenciadas, e um dos elementos essenciais para esse licenciamento é a realização do cadastro ambiental rural. Doutor Emerson, deixa eu interferir um minuto. Claro. Independente do tamanho, eu gostaria que o senhor reforçasse isso. Todos os produtores rurais têm que ter a sua área inscrita no cadastro ambiental rural, independentemente do tamanho. Fiquem atentos, porque todos não é o grande, que geralmente se atribui a licenciamento ambiental para o grande produtor, criador, mas o micro, pequeno e o médio tem que estar lá com o seu cadastro, né, implementado, atualizado, né? Como foi dimensionado, se houver algum
Existem duas situações que o Bira tocou num ponto que vale a pena a gente reforçar. Primeiro, a obrigatoriedade para que todos estejam inscritos no cadastro ambiental rural. Legal. Independente do tamanho, do porte, tem que ter. Segundo, licenciamento ambiental. Todos também devem ter. Só que a legislação, para alguns, ela permite, por exemplo, a dispensa de licenciamento, dependendo do tamanho. Em função da atividade, exatamente, que não tem grandes impactos. Justamente. Mas isso não quer dizer que você prescinda, né, que você não precise buscar o órgão ambiental. Não é porque você está dispensado, né, que você não vai buscar do órgão ambiental essa dispensa, que acaba se tornando um procedimento administrativo muito simplificado, mas é um procedimento que tem que acontecer. Você tem que entregar documento, preencher um cadastro online. Então, assim, eu vou pegar aqui um exemplo. A gente, até o dia 30 de junho agora, a AGED, né, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado, estava lá com a campanha para recadastramento. Recadastramento dos produtores, né? Então, todo produtor rural do Estado tem a obrigatoriedade de ter um cadastro de produtor. Se é produtor de pecuária bovina, suína, só agricultura, tem que ter o seu cadastro. Então, da mesma forma, se você tem uma exploração da atividade, uma exploração do meio ambiente de uma atividade que ela tem potencial de recursos ambientais, você tem que buscar o licenciamento. Aí, se vai ser uma dispensa, se vai ser um licenciamento simplificado, aí é um outro universo que a gente pode tratar, mas é importante aqui orientar para que todos busquem sempre estar regularizados. Muito bom. Bom, fechando esse bloco 1, que é o CAR e a inteligência artificial, e desvendando esse potencial dele, a detecção de uma inconsistência, e eu vou mais além, e fraudes, é crucial para a credibilidade do CAR. Com a inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa nessa detecção de inconsistências e fraudes, com mais eficiência, garantindo assim a integridade do sistema. Porque você tem o bom produtor, o bom criador, mas tem aquele esperto que quer estar ludibriando ali, tentando dar um nó. Como é que a inteligência vai detectar? Ela tem já assim, parâmetros já pré-definidos quando ela enxerga uma informação? Como é que funciona isso, doutor? Primeiro, eu acho, Bira, que a gente precisa ponderar um pouco sobre a relevância da atividade do produtor e que existem distorções, às vezes, que são colocadas, mas que não é a regra. O produtor rural, ele comete erros, como qualquer um comete, mas muitas vezes por desconhecimento, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. A gente tem que trabalhar... do ponto de vista, porque de repente a gente fala assim, o produtor está fazendo por ter realmente, o poder público não vai me pegar. Então, assim, se você for trabalhar aqui com um público de agricultura familiar, que não está excluído de fazer o cadastro ambiental rural e a utilização controlada do fogo, né? Então, muitas vezes o produtor utiliza o fogo de forma descontrolada e ele está cometendo um dano ambiental, uma infração ambiental. Ter um impacto imenso. Imenso, e ele faz aquilo com a maior boa-fé. Ele acredita sinceramente. Meu pai já fazia assim, né? Às vezes a própria cultura, ela exige o manejo de fogo, as culturas florestais, às vezes elas necessitam realmente disso. Então a gente tem só uma ponderação rápida que é preciso a gente fazer. Segundo ponto, como é que a inteligência artificial ela vai ajudar na detecção e na eliminação de cadastros fraudulentos, enfim. Primeiro, a gente tem um problema da sobreposição. A sobreposição ela é um problema que não deveria ter acontecido quando da idealização do cadastro. Mas, infelizmente, não se atentou para isso corretamente. Eu, particularmente, tenho vários casos, alguns judicializados, outros estão na esfera administrativa, que tratam do problema da sobreposição, que é nada mais, nada menos do que a realização de um cadastro sobre o outro. De repente, eu estou aqui com a minha área de 100 hectares e você com a sua área de 100 hectares, nós somos vizinhos. Eu sobreponho aqui alguma parte da minha na sua e você já informou anteriormente que aquela era a sua área. Perfeito. É isso, né? Existem essa sobreposição, vamos colocar aqui, de limites,
ou bordas, ou regiões muito próximas, mas existe também as sobreposições totais. Totais. Então, assim, um cadastro numa área de 100 hectares no ponto A, no nome do Bira, e um cadastro de 100 hectares no ponto A, no nome do Emerson. Então, é como se dois corpos ocupassem... Isso é uma inconsistência que tem que ser realmente analisada separadamente. Isso, né? porque aí existe a possibilidade de ser uma inconsistência? Existe, mas pode ser uma fraude. Um dos dois não está correto. Não está correto. E aí, o que a legislação diz, o decreto que regulamenta o CAD? Tem que ser feita a qualificação. Tem que se verificar quem tem a documentação. Então, porque aí entra o problema lá que eu falei da ancoragem do cadastro. O cadastro, no primeiro momento, ele foi feito apenas com o apontamento dos pontos, ali tipo num mapa. Está aqui meu ponto A, meu ponto B, meu ponto C, meu ponto D. Fechou aquele perímetro, esse aqui é meu ponto. E, lógico, o cadastro não é um instrumento fundiário, ele é um instrumento ambiental, ele não precisa ter essa preocupação, mas quando dá um problema, aí tem que se qualificar. Aí, o documento está no nome da pessoa? Sim ou não? É um poceiro? É um poceiro? É um arrendatário? Aí tudo vai se analisar. Tem CCIR? Tem ITR? A área está georreferenciada? Tem título? Não tem título? Aí, digamos, um caso hipotético de todo mundo ter toda a documentação. Aí vai se analisar a que é mais antiga. Aí vai verificar quem grilou essa terra, quem criou esse documento falso, porque não é possível. A lei de registros públicos ela é bem clara. Que vai para cartório. Né? Não tem como uma área, fisicamente, ela ser de duas mesmas e ter dois documentos. Só se tivesse primeiro andar, segundo andar e terceiro. Aí estou no mesmo espaço. O registro imobiliário, ele é igual um registro de nascimento. Né? Então, assim, a lei de registros públicos, inclusive, toda a doutrina faz essa comparação. Então, é como se uma pessoa tivesse nascido com dois CPFs. Com duas certidões de nascimento. Uhum. Então, não pode. Então, logicamente, alguém fraudou o documento. E aí vai ter que se fazer uma qualificação e identificação. Aí que entra a inteligência artificial. Uhum. Com o cruzamento dos bancos de dados, né, isso num nível de refinamento muito maior, vai lá, busca CCIR, busca ITR, busca lá os cartórios, vai identificando até dar mais uma vez um alerta. Diz, ó, tem algo aqui, vem olhar aqui, porque tem um documento aqui que a sua cadeia de certificação está quebrada. Não existia essa área até 2015. Ela apareceu do nada em 2015. No Maranhão nós temos muito isso, doutor? Muito mesmo. A gente estima, né, que dos cadastros realizados, 20% dos cadastros eles tenham erros. Ou sejam por fraude, por erro, mas aproximadamente 20% dos cadastros, né, eles devem ter alguma inconsistência que aí precisa ser realmente apurada para poder tirar essa penumbra. Muito bem. Vamos para o bloco 2, transparência, precisão, que vai em cima disso, e acessibilidade com inteligência artificial no cadastro ambiental rural. No primeiro bloco, nós exploramos como a inteligência pode otimizar a operacionalização do CAR, né, do Cadastro Ambiental Rural. Agora vamos aprofundar um pouco em aspectos cruciais para a credibilidade e a abrangência desse sistema. Falaremos de 3 princípios: transparência, a precisão e a acessibilidade. Elementos que, quando potencializados pelo IA, né, ele pode se transformar a realização do produtor rural com gestão ambiental e dar mais qualidade até em todo esse processo. Vamos lá. A transparência e a confiabilidade são pilares essenciais para o CAR. Poderia nos explicar, doutor Emerson, como a inteligência é explicável, a XAI, é isso que a pronúncia? XAI. Pode ser utilizada na geração dos relatórios que justifiquem decisões. Exemplo, a área X foi considerada irregular devido ao desmatamento detectado lá no ano de 2023, aumentando a clareza para o produtor e a sociedade. Como é que a transparência e a confiabilidade são pilares para isso? Como é que ela pode nos explicar, né,
e pode dizer assim, vai ser utilizada a geração de relatórios que justifiquem essas decisões das inconsistências. Como é que funciona isso? É basicamente aquilo que a gente já falou há pouco sobre o cruzamento de dados. Quando você pega essa tecnologia de inteligência artificial, ela não somente ela analisa, mas ela, a partir dessa análise, ela toma decisões, ela toma deliberações, ela cria relatórios, ela informa, ela dá informes, apontamentos daquilo que está inconsistente. Esse é um fato. Então, isso vai dar mais o que? Transparência. É por isso que está aqui a transparência e então, se torna confiável. Ali você vai ter como apurar o histórico de tomada de decisão. Né? Como é que se chegou à conclusão que determinado cadastro está com problema? Aí você tem o cruzamento de informações, que a gente já falou aqui sobre o cruzamento de informações. Você tem cadastros do INCRA, você tem cadastros dos órgãos ambientais. Então, tudo isso se cruzando. Porque, imagina, eu vou consultar aqui, é aquilo que se faz manualmente, né? Eu vou abrir aqui uma tela lá na certificação do CIGEF, vou verificar aqui os mapas de IBGE, vou verificar aqui a documentação do cartório, mas imagina você colocar aí 400 mil cadastros, pouquíssimas pessoas para fazer isso, um índice enorme de erro vai acontecer, né? Mas já com a inteligência artificial, não, ela consegue fazer essa... Ela vai filtrando. Isso, ela consegue abrir ali 20, 30 abas ali simultaneamente e consegue fazer essa leitura. Então, esses dados, né, esses relatórios formados, vão proporcionar uma sensação de maior confiabilidade dos números, né, porque tem toda uma cadeia de certificação. E aí, também a precisão e qualidade. Né? Então, de onde surgiu essa fonte? Essa fonte é checada? Essa fonte não é um fake news? Não é uma informação distorcida? É uma fonte oficial? É uma fonte do poder público, é uma fonte de uma universidade. De um instituto que trabalha exatamente com isso. Não é um dado manipulado, não é um dado que está quebrado ali. Então, é essa a questão. E a gente entra também aqui num terceiro pilar, que é a acessibilidade e a inclusão digital. Quando você tem a possibilidade desse dado ele ser checado, ele ser conferido, né, você cria ali uma certificação que acho que é a mais válida possível, que é a certificação da sociedade. Né? Ela consegue acessar esse dado público, verificar e vai dizer, realmente, o que está no campo deve ser o que está aqui nesse universo virtual. Porque tem todo aqui o histórico, enfim, as informações estão disponíveis. Deixa eu fazer uma pergunta, que isso eu tenho participado de muitas palestras sobre o assunto e de algumas capacitações. Ainda existe, doutor Hermes, produtores que têm medo de fazer o carro. Eu não vou fazer esse carro. Justamente porque ele está ou num processo de invasão, de uma grilagem, ou porque não quer mostrar que tem aquela propriedade, com medo de ser taxado. Existe ainda alguma coisa desse eu tipo? Particularmente não conheço. E acredito que se existam, são pessoas que realmente não têm um conhecimento. Porque o que acontece? O produtor rural, ele é tomador de crédito. Ontem o Plano Safra foi divulgado. Foi divulgado, né? Do Plano Safra familiar, né? Da agricultura familiar. Né? O Plano Safra, acho que prevê 529 bi. Né? É um volume expressivo. Enfim, é uma outra discussão, né? O valor nominal alto, descontado da taxa de inflação, não é o maior Plano Safra da história. E o Plano Safra, ele previu a agricultura familiar e a agricultura empresarial. Não foi só da agricultura familiar. Só que o que acontece é que são valores que não atendem à agricultura. Mas aqui é a discussão para um outro podcast. Voltando aqui para a questão do cadastro ambiental rural e da perspectiva do produtor, que é tomador de crédito, seja na agricultura familiar, na agricultura empresarial, ele não consegue acessar nenhuma linha de crédito sem ter o cadastro. Então, é possível que existam pessoas que estejam ocupando áreas sem nenhum tipo de cadastramento. Sim,
mas os dados do Serviço Florestal Brasileiro apontam que 97% dos imóveis rurais brasileiros estão cadastrados, segundo o censo de 2010. Então há uma consciência, né, também. Há uma consciência, há uma consistência e realmente houve a realização do mecanismo por conta do fomento. Sem o cadastro, não tem fomento. E como era um cadastramento muito simples, todo mundo fez. Qual é o grande problema? Fez corretamente? Pode ser que não, né? Então, essa é a batalha que a gente vem tentando enfrentar aqui. Bom, o senhor falou que gostaria de falar de um assunto, na hora que o senhor quiser, a Lei Geral do Licenciamento. Isso. Não sei se é nesse tópico, se você quer falar ou se mais na frente, mas deixa. Pois não. Nós vamos falar do terceiro aqui, sustentabilidade e compliance ambiental com a inteligência artificial. O Código Florestal é a base da legislação ambiental rural. Como a inteligência artificial pode ser utilizada para o monitoramento automático do cumprimento do Código Florestal, facilitando o exemplo, o cálculo da reserva legal em propriedades rurais. Perfeito. Eu acho que nesse tópico, Bira, se aplica bem as analogias com licenciamento e a questão da Lei Geral do Licenciamento, né? Que é o PL. Fica à vontade para abordar. Viu? Ótimo, PL 2951, que foi aprovado recentemente no Senado e retornou à Câmara. Primeiro, se licencia atividade, não se licencia propriedade. Se licencia atividade. Isso é interessante, né? Esse é o primeiro. Eu vou licenciar a minha criação de peixe em tanque escavado. Justamente. Eu vou licenciar a minha capineira para não sei o quê, ou então justamente a floresta plantada para regeneração. Se licenciar atividade. Então, se você licencia uma atividade, o poder público ele já tem um conhecimento prévio daquela atividade. Você há de concordar comigo que todas as atividades realizadas no setor primário, elas são de pleno conhecimento, elas têm já muito tempo de discussão e os seus usos, os seus benefícios, todos eles são conhecidos. E isso é tão verdade que se você pegar o verso de uma licença onde estão as condicionantes, você vai verificar numa licença de atividade agropecuária, na minha e na sua, praticamente as mesmas condicionantes. Não é porque o analista ele tenha feito um Ctrl+C, Ctrl+V, mas é porque ele sabe que criar boi pode causar ali uma compactação do solo, assoreamento do manancial. Então existem ali já as situações, né, complicações e o que pode ser desencadeado com aquela atividade. Então, qual o sentido de eu obrigar todas as pessoas a passar por um critério prévio de análise do órgão ambiental, quando, na verdade, a atividade já é conhecida e a pessoa tem que cumprir aquelas condicionantes? A Lei Geral do Licenciamento, ela inverteu essa situação. E é uma lei que ela está sendo discutida no Congresso há mais de 20 anos. Então, não é uma coisa de um governo. Tanto é que ela está sendo aprovada, foi aprovada agora num governo de esquerda, num governo progressista, que nominalmente tem uma defesa do meio ambiente como a sua pauta, uma das suas pautas prioritárias. Então, quando você vê uma distorção em relação à Lei Geral do Licenciamento, onde atividades conhecidas, atividades que determinadas elas não causam impacto significativo, elas têm que passar previamente pelo órgão, para depois o órgão dizer se pode ou não, está errado. Por que está errado? Porque a atividade do órgão ambiental, ela não é só a atividade de licenciar, ela é a atividade de fiscalizar também. Então, valeria muito mais a pena nós termos aqui, por exemplo, salvo engano, nós temos no Maranhão 217 mil imóveis, não, esse número é bem maior, né, a quantidade de imóveis segundo o último censo agropecuário. Mas vamos dizer que sejam 200 mil imóveis rurais do estado do Maranhão. O que é melhor? Eu colocar 200 mil cadastros para pecuária, para que o órgão analise caso a caso e vá fazer condicionantes semelhantes, ou que o órgão fiscalize as 200 mil propriedades. Que o órgão fiscalize as propriedades, para saber se de fato aquilo ali está sendo cumprido na prática. Então, essa efetividade é que a Lei Geral do Licenciamento busca.
Não é que vai haver um autolicenciamento. Esse é o primeiro ponto que eu quero desmistificar. A lei ela não apresenta a possibilidade de autolicenciamento. O que traz lá é um licenciamento por adesão e compromisso. Ok? Então, nesse licenciamento por adesão e compromisso, você já sabe os impactos que a sua atividade vai causar e você vai ter que já se preocupar em mitigá-los. E apresentar os planos de mitigação. Justamente. E o poder público tem a responsabilidade de fiscalizar. E reorientá-lo, olha, não está corretamente. O certo é fazer dessa forma. E aí eu trago para a questão aqui do compliance e do cadastro ambiental rural. E vou dar até um exemplo com o surgimento do cadastro e da reserva legal, quando ela ficava averbada à margem da matrícula dos imóveis, no cartório de imóveis. Veja bem, antigamente como é que funcionava? Antes de 2012. Eu ia lá e dizia, olha, eu estou averbando uma reserva legal no meu imóvel de 35%. Mas não fazia nada. Não, na prática não protegia. Ele só estava informando que... Estava só lá no papel. Aí o que é que disseram? Não está dando certo. Tem que estar isso geoespacializado. Tem que estar isso online. Tem que estar isso numa ferramenta de mapas. Que aí sim a gente vai poder ver se aquelas árvores estão lá. Então, olha o trabalho. Olha a diferença de ter uma averbação e de ter um cadastro ambiental rural. Absal. Então, olha a diferença de eu protocolar um pedido de licenciamento, passar lá 5 anos, que é o prazo em média no Brasil para você ter uma licença, enfim, varia de estado para estado, ou você se antecipar e dizer, olha, eu vou fazer tal atividade e eu já vou cumprir aqui essas regras e pode vir me fiscalizar. Ganha muito tempo. Não, é imediato. Então, na verdade, o que a gente tem é uma preocupação com a perca de poder, que muitos órgãos, infelizmente, têm, porque eles sabem que estão perdendo o mercado, entre aspas, né? E aí entra a questão da tecnologia. Da mesma forma que o cadastro... tecnologia para fazer esse trabalho de... Da mesma forma que o cadastro ambiental rural superou a questão da averbação, os cartórios reclamaram, porque tinha que ter a arrecadação, enfim, o selo lá, uma discussão muito séria, né? Mas passou, está datado. Ninguém vai dizer no Brasil hoje que é melhor ter uma averbação em cartório do que um cadastro online. Da mesma forma, essa questão do licenciamento por adesão e compromisso, tendo o suporte de ferramentas como o cadastro ambiental rural, né, que dão a informação precisa em tempo real, se naquela propriedade existe aquela reserva, existe aquela APP, se de fato a pessoa que implantou a pecuária, ela naquela área, ela está cuidando das suas áreas de preservação permanente e tudo mais, ela vai ser tolhida disso, tendo tanta tecnologia, não pode. E aqui eu finalizo, porque são muitas possíveis exemplos. A gente teve, Bira, eu sei que também se acompanhou durante um tempo atrás, a discussão, quando foi implantado nos frigoríficos, a fiscalização privada. Né? Os próprios frigoríficos iriam fazer ali o acompanhamento das regras sanitárias. Os auditores, não, tem que ser aqui um órgão estatal burocrático para aplicar um símbolo em cada carcaça. E ter uma sala para isso lá. Não, se viu que era totalmente inócuo. Mudou-se essa lógica, a segurança está presente do mesmo jeito, né? E está funcionando. Então, acho que a grande questão aqui em relação ao cadastro ambiental rural, licenciamento, compliance, ela está ancorada na tecnologia. A tecnologia com precisão, informações geoespaciais, inteligência artificial, leitura, vai superar. Não tem como superar, não tem como a gente ter outra perspectiva a não ser essa. Eu entendo, se eu estiver errado nesse pensamento, é uma corresponsabilidade do produtor, né? O governo dá uma corresponsabilidade para produtor, só ajuda a gente aqui a gerir essa bronca. Que isso nós estamos atualizando, daqui a um tempo vai estar
tudo bem equilibrado, os cadastros, é bom para todo mundo, mas nós, como produtores, temos que ter uma responsabilidade também. Ó, divida aqui, vão, ajuda a gente a fazer o dever de casa, né? Não, perfeito. E o produtor rural brasileiro, aqui eu digo sem nenhum embargo, ele é o maior ativo do agronegócio brasileiro, né? Essa colocação, o Alisson Paulinelli, ele sempre dizia isso nas suas palestras, né, que o maior ativo do agro brasileiro é o produtor rural. Então o produtor rural, ele é aberto à tecnologia, ele é ativo, ele busca informações. E é muito obediente, né? Demais. Ou pelo medo ou pelo entendimento de que aquilo é bom para a propriedade. Né? Isso, porque a mente do produtor rural brasileiro, se você pega na década de 80, nós éramos importadores de alimento, hoje nós somos exportadores. Então, a fronteira agrícola do agro, ela já se consolidou em todos os 4 cantos do Brasil. Agora é a otimização das áreas consolidadas. Né? É um passo inevitável. Bom, eu acho que nesse bloco 3, a gente já falou, se o senhor quiser complementar alguma coisa, fique à vontade. Eu acho, Bira, que tudo que foi colocado aqui em relação à compliance, a gente falou sobre código, sobre como justamente a inteligência pode ajudar nesses processos, a gente tem tratado. Eu acho que só aqui uma colocação em relação ao ESG, né, que ele é muito discutido, ele é muito colocado, né, como algo novo, né. Eu creio que houve uma valorização desse termo, né, que em algum momento acabou fazendo com que nós esquecêssemos da sustentabilidade. Porque, veja bem, a sustentabilidade nada mais é do que aspectos sociais, econômicos e ambientais. Então, se fez corretamente, você tem sustentabilidade. Então, você tratar atividade justamente do ESG, né, que social, ambiental e governança, né, administração, enfim, você tem ali aparentemente como se fosse só a questão ambiental ou só a questão social, mas não. Os números são impetuosos, né? São muito fortes. Se você não tiver uma atividade que ela dê um retorno, ela não vai se manter. Então a gente tem que ter esse cuidado e esse olhar sempre muito pragmático para os números. Muito bom, vamos lá. Quarto bloco, a gente vai falar de parcerias, a inovação e soluções potenciais. A colaboração entre diferentes atores é fundamental para o avanço tecnológico. Como o senhor vê a importância da cooperação com startups de agrotech para desenvolver soluções personalizadas como drones na inteligência artificial de mapeamento no contexto de gestão ambiental, rural e do carro. A despeito disso, nós recebemos aqui, o senhor deve ter acompanhado, um podcast que foi exclusivo sobre agrodrones. Foi um grupo que está instalado lá em São Mateus, dando suporte para a cadeia de risicultura. Né? Nascem agrodrones. Né? Então, eles já estão já com bastante equipamentos e fazendo... Então, de que forma que o senhor vê, né, essa cooperação com as startups de agrotech? Olha, Bira, eu vejo como algo que se impõe. A inovação, ela não pede, ela exige passagem, né? E o Brasil, como eu disse há pouco, ele é um Estado-nação que se mostrou muito eficiente. Nós não deixamos a desejar em nada aos Estados Unidos, à China, à Nova Zelândia, a grandes players como a Austrália, enfim, grandes países produtores, né, de carne, de grãos. Então, nós há muito tempo estamos inovando continuamente no agronegócio, né? Tecnologias que hoje nós dominamos plenamente, como plantio direto, safrinha. Você fala com um produtor do meio oeste americano, você fala que tem 2 safras eles aqui, eles não sabem como é que é possível ter 2 safras. Na cabeça deles não passa isso. Então, eu acho que primeiro a gente tem que tratar da inovação
de forma bem prática, com os fundamentos daquilo que sempre se fez e deu certo e que foi melhorado pela experiência prática, por botar a mão na massa, por resolver o problema ali, né? Porque tecnologia é aquilo que facilita. Eu não preciso saber de todos os detalhes, eu não preciso entender como é que uma câmera dessa funciona, eu preciso saber que ela está aí e que ela está transmitindo. É só isso. Então, quando a gente vem para a questão dos drones, da inteligência artificial e daqueles que estão ali para propiciar essa aproximação, que são as startups, que são as pessoas que estão saindo do meio urbano para ir para o meio rural, para inovar, para levar tecnologia, é como eu tenho dito, se impõe. Não é uma questão de opção minha ou sua ou do Estado brasileiro. A DJI é uma empresa chinesa, acho que ela coloca hoje aqui no Brasil mais de 4 mil drones por mês. É a maior produtora de drones, né, do mundo, a DJI. Então, esses drones agrícolas, eu me lembro, nós estamos em 2025, acho que em 2022, pela pandemia, talvez um pouco depois, começou a surgir drones agrícolas, coisa de 3 anos, 4 anos no máximo. Aí começou ali com drone de 5 litros, 10 litros, 20 litros. 50, hoje tem drone de 80 litros. Você viu lá na AgroRida? Você participou, você viu lá um estacionário lá, então, a Artrex, não sei. Então, cada vez mais, tecnologia, inovação, isso é sustentabilidade. Eu sou otimista, eu não sou alarmista, eu não acho que o mundo vai acabar por um desastre provocado pelo homem. Não, eu acho que o próprio homem vai trazer solução para os problemas que ele tem criado. A gente vê a questão dos combustíveis fósseis, né? Você que tem o privilégio de ter mais tempo de estrada do que eu, deve ter visto há muito mais tempo discussões totalmente descabidas hoje, né? Que o mundo vai acabar em 2020, porque tudo vai tá acabado, é o efeito estufa, enfim, é esse problema todo, e que na verdade se mostrou que está se compatibilizando. Eu não estou dizendo que não aconteça, eu também não sou negacionista. A gente vê que estão acontecendo mudanças climáticas, estão acontecendo alterações no nosso planeta, mas eu não posso dizer que não vai ter solução. Eu acredito que tem solução, e a solução passa pela inovação. Só para não ficar aqui apenas divagando sobre o tema, Pira, mas voltando para o cadastro ambiental rural, voltando para a gestão das propriedades, a inovação, ela faz com que o produtor ele acompanhe melhor seus dados, ele consiga precificar seu produto, ele consiga usar menos agrotóxico quando ele tiver que usar, realmente, né? Justamente, ele consiga fazer opções por cadeias de logística mais interessantes, ele consiga fazer opções por produtos mais interessantes. Se eu hoje faço pecuária extensiva porque eu quero criar boi branco, eu acho bonito, mas eu estou numa área pequena, não dá para mim, migra para uma atividade de agricultura familiar, migra para alguma outra atividade tecnificada que vai dar resultado no seu bolso. Então, assim, isso é gestão, isso se faz com inovação. E aí, para finalizar, eu não quero me alongar nesse tema, mas nós temos que permitir que o setor privado ele avance, porque nós temos as startups, está cheio de gente jovem que acompanha as inovações tecnológicas no meio urbano, querendo empreender no meio rural. Então, não dá para o poder público, vou citar aqui alguns exemplos, mas não é nenhuma crítica, nenhum elogio, são exemplos correntes. Então, não dá para uma Secretaria de Meio Ambiente, não dá para uma Agência de Defesa Agropecuária, não dá para uma entidade paraestatal hoje trabalhar sem ter uma visão ali do que uma startup, do que uma empresa privada de inovação está tratando. Então, e que traz de benefícios e rápidos, né? Não dá. É impressionante a rapidez com que desenvolve aplicativos, utilidades de um próprio drone desse. Né? Tem que estar linkado. Então, assim, o poder público tem as suas iniciativas, é importante, mas o mercado privado, eu aprendi isso muito tempo lá atrás. Me permita contar esse rápido caso. Uma vez eu conversando com um determinado produtor, e eu perguntei, por que em determinada região não tem armazenamento? Que tal a gente fazer um projeto para levar armazenamento para lá? Ele disse, sabe que não tem armazenamento? Porque não tem produto. Porque se tivesse
ali, o ente privado já tinha feito os armazéns. Ele vai na frente, ele cria mesmo. Não é uma coisa que vai ser fomentada. Tanto é que você vê que tinha a Cibrazen, né? Se fomentou vários armazéns no Brasil. Ficaram ansiosos. Ficaram ansiosos. Meu pai era usineiro, meu pai usou, inclusive, na Imperatriz, armazém da Cibrazen. Ficaram ansiosos por quê? Porque superdimensionados, projetos, não tinham produção. Via Sudene. Então, o que eu digo é isso, né? Que nós temos que estar muito atentos, buscar parcerias com quem está realmente focado nisso. Bom, eu vou dar um exemplo aqui, doutor. O Mato Grosso demonstrou uma redução significativa no tempo de validação do CAR com a adoção da inteligência artificial. O senhor deve ter acompanhado isso. Quais são as soluções potenciais que o Maranhão e outros estados brasileiros podem replicar ou adaptar, focando nessa automação? Olha, nós temos várias possibilidades aqui. A utilização da inteligência artificial na análise do cadastro, fins de sobreposição, a gente já colocou, combate ao desmatamento, né? Fantástico, a partir do momento que a gente faça esse movimento, isso vai acontecer. Fins de fraude ou diminuição de fraudes, inconsistência, né? Então, tudo isso são consequências da implementação de tecnologias como a que o Cadastro Ambiental Rural do Mato Grosso implementou. E aqui, acho que é importante a gente fazer uma rápida análise, Bira, sobre o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural, ele não é uma política pública que os estados eles não possam ter autonomia. Então, São Paulo tem o seu cadastro, Mato Grosso tem o seu cadastro, né? E outros estados preferiram aderir à tecnologia que o Ministério do Meio Ambiente disponibilizou. No caso nosso do Maranhão é esse. Ele está numa plataforma nacional, né? Como tudo na vida, existem vantagens e desvantagens. Eu, particularmente, acho que um protagonismo do Estado na gestão do seu cadastro, vendo situações específicas, ele seria mais eficiente. Correto? Porque, por exemplo, muitas vezes a gente acessa o SICAR está fora do ar. Está fora do ar. Né? Porque eu não sei. Aí tem que se entrar em contato com alguém em Brasília, através do órgão ambiental do Estado, para poder identificar o que é o problema. Então, essas situações, elas seriam tratadas aqui dentro do Estado. E elas também fomentam a própria inovação dentro do Estado. Ela ficaria, no seu entendimento, na Secretaria de Meio Ambiente, sim, juntamente com a de Agricultura? Não, é meio ambiente mesmo. Aqui tem uma situação que ela é meio complicada. Aqui no Estado, nós temos o Cadastro Ambiental Rural, abaixo de 4 módulos, sendo gerido pela Secretaria de Agricultura Familiar, a SAF. Essa mudança foi feita em 2019, enfim, no governo do Flávio Dino. E nós temos o Cadastro Ambiental Rural acima de 4 módulos, sendo gerido pela SEMA. Eu gostaria só que pode ter alguém que tenha essa dúvida, explica para os nossos produtores a questão dos módulos, o que é o módulo fiscal. Dá um exemplo de um município que pode chegar a tantos hectares, eu gostaria só que desse esse esclarecimento. Perfeito, vamos pegar o caso aqui de São Luís. O módulo fiscal de São Luís é 15 hectares. É o menor módulo que nós temos. Ok? E aí, existem outros municípios, como Mirador, que é 75 hectares um módulo. Um módulo fiscal. Isso. O maior, também Balsas, é 75. Né? Balsas é o maior município maranhense, né? Em extensão territorial. Então, vamos pegar aqui Balsas. Né? A gente está falando de agronegócio. Então, se a gente pega 4 módulos fiscais, nós vamos ter 280 hectares no município de Balsas. Então, até 280 hectares, né, nós vamos ter a gestão desse cadastro pela Secretaria de Agricultura Familiar. Isso fica mais fácil, né? Ou não, né? Porque a maioria são de 4 módulos fiscais. Eu tenho críticas, porque, primeiro, o cadastro ambiental rural, a gestão tem que ser do órgão ambiental.
Era só para tirar essa dúvida. A gestão tem que ser do órgão ambiental. Essa gestão compartilhada com a Secretaria de Agricultura Familiar gerou, na minha visão, uma distorção, né? Porque a SEMA ela tem mais expertise, tem técnicos mais qualificados, Critérios mais... tem mais experiência e consegue conduzir melhor o cadastro. E, ó, esse é o primeiro ponto, né, que a gente tem que enfrentar. O segundo ponto é que talvez se a gente tivesse já essa situação resolvida, a gente não teria tanto problema, até de sobreposição fomentada pelo próprio Estado. O Estado faz uma coisa na SAF e outra coisa na SEMA, né? Então, não é o ideal. Muito bom. Vamos lá, vamos aqui para o nosso último bloco. Espero que a gente consiga fechar como o senhor imagina. Desafios e perspectivas futuras da inteligência artificial no CAR. Apesar do vasto potencial, a implementação da inteligência artificial no CAR ainda enfrenta desafios, claro. O senhor colocou vários aqui. Quais são os principais obstáculos que os produtores e os órgãos ambientais podem encontrar na adoção e uso dessas tecnologias, especialmente em regiões com menor infraestrutura ou acesso à tecnologia? Hoje é um gargalo, né? O acesso à informação, o acesso a uma rede de dados para... Como é que o senhor analisa isso? O Estado do Maranhão, ele ainda vive um apagão digital, né? Nós temos tanto um problema de infraestrutura quanto um problema de desconhecimento, né? Não que isso seja algo absoluto ou algo que não seja hoje bem menos do que já foi antes, mas de fato nós temos essa realidade. A nossa infraestrutura de dados, a qualidade desses dados, como até a velocidade da transmissão desses dados é muito inferior do que outros estados. Então, acho que o primeiro ponto aqui é nós avançarmos em levar cada vez mais internet de qualidade para os produtores. E conhecimento, porque, como eu disse aqui, lá no início do cadastro, os produtores iam delegando esse cadastro para aquela pessoa que era boa de celular, como a gente brinca, aquela pessoa que tem mais facilidade. Só que é o principal ativo da vida dele, que é a propriedade. É como se eu delegasse meu imposto de renda para o meu filho de 3 anos fazer. Porque ele é bom ele acessa mais rápido um controle remoto. Eu faço essa conclusão que ele vai fazer melhor minha declaração de renda. E não vai fazer. Então, eu acho que a discussão ela tem que ser retomada, orientada, né? Houveram algumas iniciativas nesse sentido, mas eu julgo que não foram exitosas e a gente precisa retomar, porque agora está chegando o momento de validação desses dados. Eu vou provocar o senhor aqui, porque o senhor é um dos representantes de uma entidade de muita competência que eu vejo e que dá informação e que acompanha mesmo, a FAEMA. Dentro da FAEMA, o senhor acha que tem um espaço para vocês desenvolverem isso, dar essa ajuda para disseminar, para, sei lá, para fazer a coisa acontecer com maior assertividade? Mira, eu me arrisco a dizer que a FAEMA, né, através do Senar, foi a única entidade que fez, né, e continua fazendo, porque quando o código, em 2012, previu a realização do cadastro, nós literalmente fomos às propriedades orientando. Passou-se mais de um ano orientando, pegando na mão do produtor, de sindicato em sindicato, ensinando como fazer o cadastro ambiental rural. Não foi fazendo pelo produtor, foi ensinando. Nós capacitamos contadores, capacitamos agentes de desenvolvimento local do SEBRAE, os próprios agrônomos, né? Agrônomos. A primeira entidade que tratou desse cadastro foi o Senar. Agora, essa atividade ela tem que ser contínua, tem que ser uma política de Estado. E a federação, o Senar, continua fazendo. Nós temos agora o programa Retifica CAR. A CNA lançou. Nós estamos trazendo para o Maranhão também esse programa, que é justamente ajudando os produtores a retificar o seu cadastro para poder fazer a validação correta. Então, estamos fazendo.
Isso vem lá no campo da parceria, né? Isso. Agora, é impossível para uma entidade sozinha fazer tudo, né? Então a gente precisa que, quando eu falo Estado, não só o Estado do Maranhão, mas o Estado do Brasil enquanto nação, ele tome as rédeas e auxilie realmente na realização desse cadastro. Volto para a analogia do imposto de renda. Durante anos, eu via e era corrente ali aquela campanha massiva na televisão para fazer o imposto de renda e prazo sucessivos, né? Olha, foi prorrogou. Depois você passou a não ver mais isso, né? A população assimilou, né, que tinha que fazer o imposto de renda. Eu pergunto aqui para você, Bira, e para qualquer um que esteja nos assistindo. Quantos de vocês viram uma peça publicitária do Estado brasileiro orientando a fazer o cadastro ambiental rural de forma massiva no intervalo da novela da Globo? Nunca teve. Nunca teve. A CNA sofre, né? Então, assim, esse espaço. Então, assim, o Estado brasileiro tinha que massificar. Tinha que ele inventou a história, ele tinha que dar a ferramenta. Mas não faz. Essa é a verdade. Eu vou fechar aqui com mais duas perguntas, talvez você tenha até respondido. Como as políticas públicas e os programas de incentivo podem ser aprimorados para fomentar a adoção da inteligência artificial no CAR e na gestão ambiental rural, garantindo que pequenos, médios também tenham acesso à capacitação. Você falou em capacitação. É fácil fazer isso? Trazê-los para uma sala e o produtor? Não é fácil. Não é fácil, até porque a atividade depende da presença deles, né? Isso. E todo o tempo que você sai, para você voltar ali, você perde, né? Mas o que é que eu sempre digo? O próprio produtor, ele tem que estar atento e buscar efetivamente essa informação. Ele tem que fazer realmente o seu tempo para poder ele se qualificar e ter essa discussão de forma mais próxima dele, né? Porque se ele não tiver essa perspectiva, ele vai criar um problema que ele não vai conseguir resolver. Eu sei que nós dois estamos precisando de uma água. Opa. Tá no finalzinho, mas obrigado. Não tem problema, o podcast é nosso. Ótimo. Vamos lá. Então, Bira, só para concluir aqui. Isso é importante, isso que o senhor está falando. Isso. Então, quando a gente trata sobre como a gestão pública, como isso vai se desenrolar, não tem como também, assim como o produtor, buscar fazer o seu tempo e assimilar essa tecnologia, como o poder público continuar de costas para parcerias com startups, com outras pessoas, assim, por assim dizer, que possam apresentar uma solução mais prática para o problema. A gente não pode continuar achando que a solução ela vai brotar. Ela não vai brotar, ela tem que ser provocada, tem que ser discutida, tem que ser fomentada, né? Se a gente não fizer isso, a gente não vai evoluir. Muito bom, isso aí, tem espaço para as parcerias, né? Começam a entender as demandas dos criadores e produtores rurais, porque tem espaço para muitos profissionais. Não é só um agrônomo, um veterinário, um zootecnista, um gestor precisa estar lá presente com os produtores, né? Bom, olhando para o futuro, quais são as próximas grandes tendências e inovações que o senhor prevê para a aplicação da inteligência artificial no cadastro ambiental rural e não só nele, dentro de uma propriedade? Perfeito, Bira. Eu acho que nós temos a inteligência artificial como o ponto de partida para uma nova fronteira que a gente não sabe onde ela vai terminar. A gente falou muito durante um determinado período sobre a internet 5G, a internet das coisas, né? Como isso ia acelerar processos, como essa nova formatação de que aquele comando dado ele iria produzir através de uma impressora 3D determinada
peça, enfim. E de uma hora para outra surgiu a inteligência artificial que engoliu tudo, né? Então, assim, foi uma coisa disruptiva que mudou. Então, falar de tendência no agronegócio a partir do prisma da existência da inteligência artificial se torna mais que um desafio, se torna quase que um exercício de futurologia, né? Então, o que é que eu posso dizer? Eu não posso prever o futuro. Eu não sei onde a inteligência artificial vai nos levar. Mas o que eu posso te dizer é que os desafios ambientais, os desafios fundiários, os desafios sociais que nós enfrentamos hoje, nós podemos resolver com aquilo que nós temos de melhor, que é o produtor rural. Eu costumo dizer o seguinte, Bira, a solução está aqui. Ela depende de mim, ela depende de você. Ela não depende de uma pessoa de fora. Ela depende única e exclusivamente da gente. Quem observar e abraçar isso sai na frente. Nós temos tudo, Bira, aqui no Brasil, aqui no Maranhão especificamente, para sermos líder. Segurança alimentar, fim de desigualdades sociais, transição energética. Nós temos tudo para liderar esses processos. Nós só precisamos realmente ter um apoio maior do poder público. Crédito na hora certa, né? Fim dessa tentativa de justiça social e justiça ambiental que está causando mais degradação. Porque se a gente não tiver uma racionalização dessas atuações, dessas fiscalizações, o produtor rural cada vez mais ele vai estar distante da sua tão sonhada adequação ambiental. Então, Bira, eu digo que a inteligência artificial ela vem para mais uma vez comprovar que o setor que mais é aberto à tecnologia, que é mais responsável, que mais tem trazido orgulho para o Brasil é o agro. Seja ele pequeno, médio ou grande, né? Nós conseguimos tirar o país em menos de 30 anos de uma situação de dependência econômica, dependência de exportações para autossuficiência. E é inconcebível que esse setor seja marginalizado. É inconcebível. Nós não podemos continuar vivendo isso. E eu finalizo dizendo que a inteligência artificial ela vai simplesmente demonstrar isso na prática. Que nós somos sustentáveis, que nós somos responsáveis e que a gente está ajudando, contribuindo para o Brasil. Bom, nós chegamos aqui ao final do nosso episódio. Graças a Deus eu gostei, porque a gente tratou até com mais eficiência, né, repetindo o episódio. E a gente deixa aqui, o doutor Emerson, os microfones aqui, para o senhor quer falar algo que nós não abordamos, chama a atenção do produtor, ou na própria inteligência artificial, que o senhor faça as suas considerações finais e que, outra, fica aqui disponível para outros episódios, que o senhor quiser tratar algo que seja de interesse, né, para a FAMEM, para o Senar, né, e para as entidades que o senhor represente, nós estaremos aqui disponíveis para tratar para o agro, né, mostrando que o agro, com inovação, com tecnologia, ele é diferente, ele dá resultado. Né? Então, é o criador e o produtor tomar essa consciência. Perfeito. Bem, primeiro, Bira, te agradecer, né, pela disponibilidade, né, de protagonizar aqui na cena do agro maranhense uma ferramenta tão importante, né, como é o Agrovisão. Fazendo isso, agradeço também aqui ao Imparcial, a toda a sua diretoria, né, ter essa visão realmente colaborativa com o setor. Eu fico à disposição, agradeço demais aqui você, Bira, por esse espaço concedido. A advocacia no agronegócio, ela é um ramo relativamente novo, né? A gente tem uma discussão aí que vem de 15 anos para cá se fortalecendo, no Maranhão muito mais recentemente, né? Nós somos pioneiros aqui no estado nessa discussão. Falar nisso, o senhor pode colocar para os nossos ouvintes, o senhor tem um escritório de advocacia que trata com exclusividade para o agro, né? Isso, justamente. Pode colocar aqui os contatos, fica à vontade. Ótimo, muito obrigado, Bira. Então, a advocacia para o agronegócio no Maranhão, nós temos aqui realmente
essa discussão como prioritária, né? Nós temos discutido isso com muito zelo, com muita responsabilidade, porque a gente sabe que é um setor importante, são pessoas que nós nos relacionamos de forma muito próxima, né? O produtor rural, ele convida a gente para dentro da sua casa, né? Então, não é uma atividade que a gente faz por mercantilizar, né? A gente faz realmente por convicção. Costumo brincar dizendo também que eu não nasci de terno, né? Eu venho de uma família de produtores rurais. Então, eu sou advogado por vocação e atuo no setor defendendo produtores rurais por convicção. Eu tenho absoluta convicção da importância, da relevância daquilo que eu faço e da importância daqueles quem eu defendo. Então, eu me coloco à disposição aqui de todos aqueles que procuram uma assessoria jurídica para poder ajudar nos seus litígios, enfim, ou então até mesmo preventivamente no compliance, né, da sua atividade. O nosso site é megaadvocacia.com.br. Pode repetir isso. megaadvocacia.com.br. Está lá no Instagram também, é o mesmo nome do site do escritório. Está lá o @megaadvocacia.com.br. E a gente fica totalmente disponível, né, para receber aquelas pessoas que busquem um atendimento especializado, né, mas também, logicamente, não se limita apenas a isso, para tomar um café, conversar, bater um papo aí, falar sobre segurança jurídica, sobre proteção patrimonial. Tem muita coisa que a gente pode auxiliar aí Muito bom. as pessoas. Nós chegamos ao final do podcast, espero que tenham gostado e que o Agrovisão se torne uma ferramenta essencial para o seu dia a dia no seu agronegócio. Agradecemos, Dr. Emerson, foi um grande prazer tê-lo aqui, por sua contribuição essencial para o entendimento desse tema, tanto de inteligência artificial e o próprio meio ambiente, foram dois temas intercalados. Então, com o assunto a aplicação da inteligência artificial na gestão ambiental rural. Bom, fiquem todos com Deus, muito obrigado e vamos para o próximo episódio.